Olá, eu sou a Leonete, terapeuta da fala apaixonada pelo desenvolvimento infantil, e venho partilhar convosco as respostas às questões que ouço com mais frequência no meu dia-a-dia. Bem-vindos ao podcast Palavra a Palavra. Olá, Hugo. Olá, Léo. Tudo bem? Tudo bem? Já estamos outra vez, não é? É verdade. Acho que tem havido algumas pessoas que têm gostado de ouvir uma outra coisa do que nós temos dito, Acho não que é? sim. Tem sido uma adesão engraçada. E aproveito também a dica para fazer aquilo que todos fazem, que é subscrevam, comentem, partilhem. Porque é engraçado, nós temos recebido muito feedback pessoal. Acho que já falei sobre isto, se não foi uma conversa nossa de fora da câmara. Hum, Temos tido feedback da coisa mais espetacular que há, pessoas a dizer coisas maravilhosas e adoramos. Não interpretem mal, mas também dava jeito de fazer isso na caixa de comentários. É isso que nos ajuda também a espalhar um bocadinho a palavra e a fazer com que o belo do algoritmo nos dê alguma atenção e para isto chegar a mais gente. Se vocês acham que isto tem piada e merece chegar a mais gente, fica o pedido. Desculpem o descaramento, mas yeah. Não, é só legítimo, não é? Ahm, Isso é legítimo, não sei, as pessoas é que sabem. Certo, mas pronto, querer que a nossa palavra, não é, chegue a mais pessoas, porque acho que sim, que poderá ser útil a algumas pessoas. Sim, sim. Hã, Então, ok, tirando este descaramento do caminho, qual é a ideia hoje? Hoje, queria dar continuidade aqui ao tema que nós iniciamos na semana passada, falar aqui um bocadinho mais sobre o autismo, Ok, sobretudo porque estamos em abril. Abril é o mês, da consciencialização para o autismo certo. a nível mundial. É um mês dedicado, a campanhas e a uma grande sensibilização nesse sentido. O que é que eu pensei para hoje? Na semana passada nós começamos aqui por falar um bocadinho, e se calhar as pessoas até notaram, quem viu aquele episódio, ah, começamos aqui a falar um bocadinho de autismo, mas realmente gera aqui alguma curiosidade e, portanto, nem conseguimos avançar muito aqui dentro do Sim, tema. porque é um tema extremamente amplo, não é? E além disso, falo por experiência, porque aquilo foi a minha experiência ao gravar esse episódio, porque como nós falámos, também já falámos muitas vezes sobre isto, sem ser num podcast, sem ser à frente de câmaras, é um assunto que é delicado e Uhum, é difícil de falar. sim, Principalmente para mim, tu estás habituada, faz parte do teu dia a dia. Para mim, eu tenho sempre medo. O que é que eu estou a dizer? sim. Mas que é vastíssimo, é. Sim, 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 há muito a dizer. E portanto eu hoje pensei, nós falámos aqui um bocadinho sobre, causas, pontos fracos e pontos fortes, de forma muito generalista, claro que sim, não é? Porque não dá para falar de cada caso em específico, não é? Sendo que é aquilo que nós falamos, não é? Efetivamente, cada pessoa é uma pessoa diferente dentro deste espectro, não há dois iguais e, portanto, as características gerais de que eu vou falar não se aplicam a toda a gente, nem nada que se pareça, mas são características gerais que vamos ver em muitas pessoas dentro desta população, dentro do espectro, ok? Ok, Então então, vá. bora. Ah, em termos de causas, que é uma coisa que gera sempre muita curiosidade, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê que isto aconteceu? Porquê que o meu filho é autista? E é uma pergunta muito legítima, não é? Sempre que há alguma coisa que foge à norma neste desenvolvimento, há este processo, não é? Porquê, não é? Certo. Então o que é que nós temos aqui em Porque termos de porque os causas? meus, porque os meus filhos, Uhum. sim, certo. Não há só uma causa, é um processo multifatorial e hoje em dia parece ser, aqui uma combinação, entre, fatores genéticos e fatores ambientais. Estão identificados mais de 100 genes de risco para o autismo, portanto, muitos genes aqui a contribuir para, um potencial desenvolvimento de uma perturbação do espectro do autismo. Que depois, quando combinados com os genes da outra pessoa, não é? Portanto, temos aqui muitos genes a concorrer para isto, não é? Além disso, depois vamos ter várias causas ambientais que também estão identificadas, ah,
embora lá está, causas identificadas, existem causas identificadas e causas ambientais para muita coisa, não é? Aquilo que eu vou dizer não quer dizer que, isto aconteceu, então o meu filho vai ter autismo. Não quer dizer de Claro, todo, claro, não é? claro, claro, Mas eu acho que é interessante falar um bocadinho claro. nelas para sensibilizar Aumenta um bocadinho a probabilidade, mas não é fatalístico, não é? certo. Então, coisas como as coisas, isto depois tem a ver com a população identificada, não é? Quando nós vamos ver fatores a que estavam lá presentes e a estatística mostra que são fatores relevantes. Ok, Coisas como idade avançada dos pais, ok, ok, uhum, prematuridade extrema, certo. ah, ah, portanto, tudo o que Quando falas em idade avançada dos pais, faz-te pensar em alguém, não estou a ver quem. É, faz no nosso caso, ok? Vamos certo, pôr o nosso sim, caso, não sim, temos sim, problemas nenhuns de dizer, à sim, altura que estamos a gravar isto, sim, eu tenho 47 anos, portanto, obviamente eu me refiro a mim, claro. e obviamente que eu não, eu por iniciativa própria não digo a idade de uma senhora, portanto, se tu quiseres dizer, estás à vontade. Eu tenho Sim. 47, tu és bastante mais nova. Isto é um fator, não lhe vou chamar de risco, é uma Uhum. dos fatores genéticos e ou ambientais que podem, que A poderiam idade fazer com que o é, nosso filho fosse, é. A idade tivesse avançada dentro do dos espectro pais, sendo que dos pais ou de um pai ou a a da soma dos dois. dos pais, mas mais da mãe. Ok, A idade avançada da mãe é um fator de risco para muitas coisas no desenvolvimento destas crianças. ok, É um facto. O ambiente, a genética, a herança da nossa espécie é muito mais danosa para as mulheres. ok. E a idade avançada da mãe vai ser fator de risco para uma série de questões do desenvolvimento, mais do que a idade do pai, ainda assim. Ok, então Eh, isto quer dizer que por mim podemos continuar a ter filhos, por ti é melhor parar por aqui. Desculpa eu à parte. Sendo que, pronto, a idade, quando vai, isto agora não interessa muito, mas quando eu engravidei do Miguel, não é que pelos 31, não se considera ainda uma Claro, idade claro. avançada, atenção. Não, não estou a dizer que estás com a idade avançada, não. Mas todos os fatores que vão influenciar o desenvolvimento neurológico desta criança, portanto, prematuridade extrema, não é? Uma criança que nasce muito antes do tempo, hum, dificuldades no parto, coisas como privação de oxigênio durante muito tempo neste momento do Ok, parto, ok, vai ter um impacto neste cérebro, não é? certo. E, portanto, são algumas das causas ambientais que são frequentemente associadas. Ok. Uma vez mais, se isto aconteceu, não quer dizer, Claro, claro. mas Claro, eu acho, pronto, acho que, por exemplo, e acho que nós somos um bom exemplo. Eu assisti ao parto do Miguel, o Miguel teve algumas dificuldades para nascer. Eu sou um cota, portanto, lá está o fator idade, certo. o fator alguma dificuldade no parto do Miguel, e à partida não nos parece que ele seja, que ele esteja dentro do espectro, e tu estarás Sim, mais não, por não dentro está, disso sim. e não está porque não está dentro do espectro, não é? Não precisas de ser tão conservador. Certo, mas Sim, lá está, não é só porque estas exatamente, coisas exatamente, acontecem, não quer dizer exatamente. imediatamente que vai haver Sim, este tipo de não é uma sentença de que está dentro do espectro, e mais isso. uma vez, o espectro é alargadíssimo, ok? Isso mesmo, sim. Mas eu acho que são, ar pronto, características e fatores que Ambientais, estamos a falar sim, de ambientais, certo? exatamente. Que lá está, que por si só, sozinhos, provavelmente não vão, resultar em nada, mas quando nós temos depois, todos estes genes que podem surgir, que podem vir nesta herança genética desta criança, hã, quando estes 2 universos, se encontram, a probabilidade será maior. Ok. Hã, Mas pode ser só por causa dos fatores genéticos ou dos sim, fatores sim, ambientais, certo? sim. Não tem que haver os 2, mas os 2 Sim, obviamente aumentam a sim, probabilidade, exatamente, certo, sim. certo. Sim, hoje em dia já se fazem testes genéticos, inclusive à procura de fortes marcadores genéticos, que permitem até fazer um diagnóstico muito Mas rápido. aos pais ou ao Não, à bebé? criança, à criança. Os pais também acabam por ser estudados, muitas vezes estes pais também Ok, são estudados, sim, ok. geneticamente, Certo, sim. certo. Porque lá está, genes são coisas que tu herdas dos teus pais, Certo, não é? De mais ninguém. Todos os genes que estão em ti vieram claro, obrigatoriamente dos teus claro. pais. E, portanto, o estudo alargado interessa, sim. Hum, então vá, em termos de causas, era um bocadinho isto que eu queria partilhar. Ok. Ah, Mas desculpa eu insistir aqui um bocadinho.
E nestes fatores ambientais que tu referiste, estes são os maiores, certo? Mas Uhum. há mais, assim, que sejam relevantes ou estes são os mais Hum, haverá mais, não é? Mas sim, relevantes são sim. são estes, certo? Também também está também há quem identifique o muito baixo peso ao nascer, Ok. mas a não ser tão Tão falado, relevante sim. e não está tão Sim, provado como estes 2 sim, sim, que sim, falaste. Ok, sim. ok. Idade avançada da mãe, vá, acima de tudo. É bom, Idade muito deixa avançada da mãe, porque traz uma série de riscos, atenção. claro. Sim, Hum, sim, mesmo as gravidezes sim, de sim, pessoas, de sim, senhoras mais velhas são sim, tipicamente mais sim, arriscadas do que de sim. pessoas mais jovens. Um nascimento muito prematuro Ok, ok. e a privação de oxigênio Certo, por N fatores ao nascer, estes certo, serão as 3 coisas com mais certo, risco, certo, sim. certo. Obrigado. Hum, então vá, o que é que eu queria também falar aqui um bocadinho hoje, porque acabamos por não falar no último Ok, episódio. Hum, Quais são as áreas que vamos ver mais afetadas, quais serão as áreas que se vão traduzir em áreas fracas, na maior parte, uma vez mais, na maior parte destas crianças, jovens adultos, não é? Destas pessoas, que vamos ver afetadas. E eu acho que interessa, não é, perceber, porquê, até para depois percebermos que quando conhecemos alguém assim, esta criança não está a ter um comportamento desafiante, não está a fazer uma birra, não está a desafiar ninguém, é uma área fraca que ela tem, em função de, este desenvolvimento neuronal, não é, de um cérebro que está a processar e a funcionar de forma diferente do nosso, certo, para todos os efeitos. certo. Hum, mas coisas como, eu acho que nós já até falamos um bocadinho disto, prestar atenção às outras pessoas. Perceber que as outras pessoas, ah, poderão ser, ou melhor, muitas vezes as pessoas não são a coisa mais interessante no ambiente para elas. A imitação, imitar os outros. Nós falamos no episódio da comunicação como a imitação vai ser fundamental para desenvolver comunicação, fala, tudo o que tem a ver com esta partilha, não é? Ok. A acontecer em contexto a resultar da minha capacidade de imitar, não é? Hum, Então, mas isso estás a dizer fatores que não acontecem numa pessoa que está dentro do espectro ou acontecem menos. estas são as áreas em que eles vão ter dificuldade. Ok, Imitar, ok. Por hã, acaso essa imitar pensei que era uma das coisas que eles faziam muito. não, Precisamente o contrário, é engraçado. é, Ok, 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 é. ok. É uma área de grande dificuldade, Certo. a imitação. Hum, a troca de turnos, que nós também falamos disto no Uhum, episódio da uhum. comunicação, lembras disto de perceber que, agora estás tu a falar, estás tu a Certo, partilhar, eu estou a certo, receber e, portanto, eu estou, a recrutar certo. os mecanismos que eu preciso para receber a tua mensagem e Uhum. depois o contrário, depois tu estás a receber e eu estou a passar esta mensagem. Isto é difícil, o Ok. entender esta troca. Entender estes turnos da Sim, comunicação, ok. sim. Utilizar linguagem, fala, gestos, foi aquilo que nós falamos no episódio disto eu sei que nós falamos, não é? A razão pela qual eles muitas vezes chegam em primeiro lugar à terapia da fala, porque muitas vezes são crianças que nos primeiros anos não estão a falar, não estão a comunicar, não estão a mostrar linguagem. Hum, uma das coisas que também muitas vezes é das primeiras coisas que chama a atenção aos pais, Ok, é a forma como brincam, que não utilizam os brinquedos da forma típica. ok. Eles brincam, atenção, isto é importante, porque há brincadeira, só que é uma brincadeira diferente. Não interagem com os brinquedos da forma mais típica e muitas vezes isto é uma das primeiras coisas que chama a atenção aos pais, que estão a utilizar os brinquedos de forma diferente. Sem me querer pegar em nenhum caso concreto, consegues dar um exemplo? O que Sim, é brincar diferente? Obviamente, uma pessoa brincar com o carrinho, é brincar uhum, com o carrinho, mas mais uma certo, vez, eu dou o exemplo do nosso filho, ele às vezes brinca com o carrinho, outras vezes atira o carrinho, não é por isso que ele é sim. Não, atirar é uma coisa, clássica de todas as crianças, certo, do desenvolvimento das crianças. certo. O atirar, Até para perceber a gravidade, presumo eu. sim, o atirar objetos, ver objetos cair, durante muito tempo vai ser uma forma como eles entendem e descobrem várias leis físicas do mundo. Certo, E portanto é um
faz parte do Ok, desenvolvimento ok, ok. típico. Então, mas sim, um exemplo Sim, olha, assim, pegando no caso do carrinho, certo? uma coisa que, eu agora vou cair aqui dentro de um estereótipo, mas é um estereótipo, os estereótipos são Sim, estereótipos por alguma exatamente, razão, existem não por é? uma razão, exato. Mas vamos pensar no caso dos carrinhos. Em vez de brincar com o carrinho, não é? Para cá e para lá e rolar o carrinho, fazer o carrinho rolar, andar na pista, uma coisa que poderíamos ver é alinhar os carrinhos. Eu vou alinhar os carrinhos todos. hum, Lá está, isto é um estereótipo. E crianças com desenvolvimento típico também podem gostar de alinhar, Claro atenção, que sim. mas Não o sei se eu alinhar tenho, as se eu tenho coisas, desenvolvimento o típico, mas eu, alinhar eu os gosto de ver objetos, os carrinhos alinhados. Acho que isto acho que vai lá correndo. o alinhar os objetos, em vez do carrinho rolar, gostar de ver o carrinho, girar, por Ok, exemplo. ok. Sim, Hum, certo, 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 certo. Vá, caindo aqui um bocadinho no Sim, estereótipo, mas mas mais uma sim. vez, isto não quer dizer, lá porque eles alinham os carrinhos ou porque fazem os carrinhos dar cambalhotas, não quer dizer que esteja dentro do espectro do autismo. São Sim, só sim, sim. pequenos exemplos que eu fiquei curioso. Sim, completamente. Certo. Hum, mas vá dentro do estereótipo, vamos ver isso, crianças que gostam de alinhar, que gostam de gostam muito dos legos, de brincar com as torres, construir torre, empilhar, empilhar, empilhar. Estás-te a rir, porque são Ok. coisas que tu gostas. Sempre E é gostei. e é isso, atenção, são coisas que muitas crianças gostam, não é por acaso que o Lego é tão popular, não Certo, é? certo. Ah, Certo, certo, mas eu certo. estou-me a lembrar deste caso, porque até existe uma terapia, eu não sei se existe, em países para além dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos existe um programa terapêutico que é a terapia pelo Lego. Centros em que há muitos Legos, é mesmo um programa certificado, hum, terapia pelo Lego, através dos Legos, com terapeutas de Legos, é curioso, mas lá está, não é por acaso, Onde é não que a é? minha mente já vai, meu Deus? Ok. Assim. Então pronto, estas vão ser se calhar, as grandes áreas fracas que nós vamos ver nestas crianças. E isto vai ter impacto naquilo que nós estamos a ver, não é? Na reciprocidade, na comunicação, na linguagem, quando estas coisas estão a funcionar de uma forma diferente, vamos ver isto a acontecer. E também muita dificuldade em compreender o ambiente, o outro, e portanto vamos ver muitas vezes desregulações, miúdos que não conseguem regular perante, a modificação do ambiente e, portanto, muitas vezes já acontecer aqui comportamentos que vão parecer a toda a gente birras, mas que são meninos que Pois, mas estão a é desregular. precisamente aí que eu estava a tentar chegar, percebes? É que tu estás a falar em coisas que para mim, e aliás até eu me revi em muitos desses Uhum, comportamentos, não é? Que eu entendo que se for uma pessoa cujo, lá está, eu vou voltar a usar uma escala do espectro, onde é menos autista e mais autista, ok? uhum, Eu acho que quando é pouco, ok, uhum. quando está na parte mais baixa do espectro, vá, deve ser muito difícil de É, diagnosticares, é, porque é. tudo isso são comportamentos que até um certo nível me parecem banais. Eu tive-os, olho para o nosso filho, Uhum. tenho-os, Sim, deve ser muito complicado, é. ok? Obviamente que a gente depois olha para o nosso filho, ele não tem problemas de comunicação, ok, fala pelos cotovelos, tudo bem, mas Sim, percebes o que eu estou a dizer? sim, há situações difíceis de diagnosticar, sem dúvida nenhuma. Aliás, atualmente tem havido muitos adultos a serem diagnosticados e que percebem agora que são autistas, mas que durante muito tempo isso nem nunca foi uma questão, por isso mesmo, porque não havia nada gritante, não é? Certo, Não havia uma situação claramente, não é? De alguém de um espectro, mas eram pessoas que tinham sensibilidades, porque isto também vai ser uma coisa muito presente, e até há cientistas que defendem que o autismo é sensorial de base, o déficit, se chamarmos assim, primário, vai ser ao nível do sensorial, portanto, dificuldade em gerir algumas texturas, sensações, e pessoas que também não gostas de algumas texturas, sim, eu sei. eu acho que vou ter que ir ao psicólogo. Ah,
Portanto, mas lá está, isto tudo tem a ver com o grau e com o facto de isto ser impeditivo ou não, e de ser mesmo muito difícil de gerir algumas destas coisas ou não, não é? Mas sim, vai haver crianças em que, hum, estas coisas são subtis e, portanto, mas depois tem impacto na funcionalidade destas crianças no dia a dia. E outras não é? Que temos situações gritantes. Mas sim, às vezes temos crianças que não há diagnóstico, certo, porque não há uma situação gritante, certo, mas em que há algumas destas coisas e que depois, na escola, em casa, no parque, não é? No supermercado, há qualquer coisa que as faz desregular e, portanto, e elas ficam extremamente desreguladas. hum, e isto é visto como birra, não é? Porque não se entende que certo, isto não é uma birra que está a acontecer, não é? A birra clássica, não é? certo, Que tu conheces, não é? De querer uma coisa e não a ter, não é? Mas. E depois vemos que é uma desregulação e que aquela criança está a precisar de ser regulada. claro, E pronto, e portanto, é importante percebermos isto, não é? Que estas crianças não estão a desafiar, não estão acima de tudo, porque às vezes é visto como isso, não é? O mau comportamento é visto como um desafio e muitas vezes não é isso. Esta criança já desregulou e precisa certo, de ajuda. certo. E eu estou a falar neste sentido, é mesmo preciso e é importante percebermos e termos uma visão empática Então, porque. mas e Uhum. a coisa pode ser tão ténue, ao ponto de nem nunca se perceber que a pessoa é autista? Ou há de haver sempre um Não, é assim, se é autista, tem que haver características típicas do autismo. Lembras-te que na semana passada nós falamos sobre, tem que haver aqui, características dentro de 2 grandes grupos. Tem sim. que Sim, haver sim, e sim, sim, portanto, sim. senão não, Ok, não é? Senão não estamos perante ok. tem que haver déficits visíveis, dentro deixa-me repetir, uma vez mais, como na semana passada vou ler, que é para não dizer nenhuma asneira, mas temos que ver aqui, déficits Certo. persistentes nestes 2 domínios, comunicação social e interação social. Uhum. Portanto, hum, às vezes É aquilo que a gente estava a falar, uhum, né, até o próprio turno uhum, uhum, comunicativo, já uhum. não Sim, respeitar sim. os E às tempos vezes para há falar. pessoas que conseguem ter uma interação, conseguem, ir a um evento social, mas que por ter ido a um evento social depois ficam 5 dias de cama, Ok, porque foi drenante para aquele certo. sistema, foi extremamente, sobreestimulante. E portanto Segue, segue. desculpa, estás a rir porque estás a pensar em ti, é? Segue, segue, segue. Sim. Adiante. Pronto. E depois o Eu outro estou-me a rir, motivo por favor, não levem a mal. Isto é um assunto sério, eu sei que sim, mas também acho que a coisa também pode ser vista por um lado um bocadinho mais. Este meu riso é porque eu revejo-me em algumas coisas destas. E se calhar até estou dentro do espectro e não sei, e acho que funciona mais ou menos dentro da normalidade. Portanto, por isso é que eu digo, acho que o que sim. eu tiro desta nossa conversa de hoje não é que eu estou dentro do espectro, é que a linha deve ser muito ténue. Em Muito, muito algumas ténue. situações pode ser, em algumas situações sim. Ah, há crianças, jovens, adultos, que eu conheço ou que eu já conheci, em que às vezes faz pensar: "Parece", Não, mas eu também, eu depois mas, desde que começámos a falar sobre estas coisas também, sim. mas isso não significa Umas nada, pessoas não mais é? próximas do que outras, Sim, mas sim, sim. sim, sim. E outro domínio serão padrões de comportamentos restritivos e repetitivos. Certo, Ah, e portanto e déficits persistentes, certo. atenção, não é? Hum, há situações em que isto vai ser ténue, sem dúvida nenhuma. Hã, mas acima de tudo, nessas situações, estas pessoas, às vezes, se calhar, não estão a ter ajuda que precisariam para gerir alguns aspectos da sua vida, não é? E que as leva, e que as desgasta muito, não é? Que lhes traz muito desconforto e muito, pronto, não é? Basta pensar, não é? Crianças que estejam no espectro, mas que não estão diagnosticadas e que durante o dia vai haver muitas situações que para elas são situações de sofrimento e que as põem e as deixam em sofrimento. E isso não é
tido em conta, não é? certo, Não é considerado. certo. Hum, e portanto, mas é o que é, sim. Não é fácil diagnosticar, não é? Ok. E há muitos médicos que preferem, lá está, não é? Porque às vezes há situações ténues e, portanto, não se querem, não é? Não querem fazer, Atravessar, né, não querem fazer, não é? Porque não é, é um statement, da resposta. não é uma decisão a tomar de ânimo leve, sem dúvida nenhuma. E há situações em que é difícil perceber, e portanto, não há diagnóstico, efetivamente. Porque lá está, não é? Porque é um diagnóstico que passa a existir na vida Certo, desta certo, criança, desta certo, família, certo. não é? De todo este núcleo. E portanto, mas sim, situações ténues vão ser mais difíceis. E existem, sem dúvida nenhuma. Ok, As situações mais claras, não é? Hum, Vão ser mais fáceis de diagnosticar, sem certo, dúvida nenhuma. certo. O espectro é isso mesmo e Exatamente. traz desafios por isso mesmo. Certo, certo. O que é que eu queria também falar aqui? Sobre os pontos fortes destas crianças. Ok. Hum, e portanto, muitas vezes vamos ver, lá está, isto uma vez mais um bocadinho quase estereótipos, não é? Mas vamos ver pontos fortes como hum, memória, alguns miúdos vão ter aqui uma excelente capacidade de memória, às vezes até fala-se numa memória fotográfica, não é? Que conseguem lembrar de Certo. coisas que viram há muito tempo e replicar perfeitamente. E isto vai ser super útil, não Claro que é? sim, claro que sim. Hum, Ou não. Se então, for uma memória má, tu queres sim, apagar, não é? Obviamente, certo, mas sim. sim, sim. Mas normalmente é uma memória no sentido operacional. Certo, Hum, Miúdos que são muito bons a seguir diretrizes, regras e portanto são pessoas de extrema confiança, inclusive, para fazer, para trabalhar, não é? São pessoas que lidam mal com o não cumprimento da regra, com a desobediência, com a injustiça, porque percebem que não é, que não é. hum, não deveria acontecer, não é? certo, Não está a seguir a norma, não está a seguir a diretriz, não é? certo. E portanto isto vai ser para algumas pessoas às vezes fonte de sofrimento, não Claro é? que sim, Porque claro que sim. nós sabemos a sociedade em que vivemos, não é? Com muitas injustiças, com muitas Muitos fugas, sim, desequilíbrios, certo. mas E cada vez pior, não é? pessoas Os muito tempos íntegras, não conturbados. é? E portanto estas vão ser pessoas muito íntegras, tipicamente, e portanto muito confiáveis, hum, vão ter, Portanto, basicamente nem tudo é, não lhe vou chamar mal, mas pronto, mas nem tudo são coisas que prejudicam o crescimento e a evolução não, claro que de uma não, pessoa não, não, que esteja não, dentro do espectro, não. não é? Hum, Lá está, uma vez mais, não é? Não estamos a falar de todas as crianças, mas há uns tempos eu tive uma conversa de uma senhora da Temple Grandin, que é uma adulta autista que é muito ativa a falar sobre o autismo, que é uma senhora norte-americana, uma doutora, que há muitos, muitos, muitos anos ela ficou conhecida por. Ela trabalha numa universidade relacionada com animais, relacionada com. Agora estou-me a esquecer, não sei se é engenheira agrónoma, mas algo por aí. Ok. Engenheira agrária, desculpa, os engenheiros dessa área. Eu não me estou lembrando do nome exato. E ela construiu uma máquina, a certa altura ela viu uma máquina para as vacas ficavam ali fechadas e não se conseguia mexer. E ela construiu uma máquina semelhante para ela para regular a necessidade que ela tinha de estar apertada, Ok, para ajudar a regular o tato, não é? ok. E isto depois também, estas forças proprioceptivas, é uma coisa que para alguns proprioceptivas, Ok, que para alguns vão ser reguladoras, e para ela era, ela construiu essa máquina para ela. certo. Um, e esta senhora, há uns tempos, falava sobre como muitas das pessoas que mantêm tudo a funcionar para nós são autistas.
porque são as pessoas que vão ser os melhores técnicos revisores de elevadores. Estou a falar Ok. dos exemplos que ela dá. Tu queres alguém Ser mega meticuloso, super minuciosos, super não deixam minucioso, super passar. Uhum. o procedimento Exatamente. todo, check, 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 Exatamente. E pontinho a portanto, pontinho. Ok. exatamente, os que vão fazer, as pessoas que vão fazer a substituição das peças dos aviões, tu queres que seja alguém assim, não é? Sim. E portanto, que há muitas profissões e muitas áreas. É que beneficiam muito, muito, que Uhum. toda a sociedade beneficia muito em que se puser uma pessoa com aquele tipo de Exatamente. características. Ok, Exatamente. interessante. Exatamente. Interessante. E que, portanto, e que no mundo do desenvolvimento automóvel, das revisões automóveis, de tudo o que é. Porque depois isto vai ser muitas vezes uma área de interesse, como estas coisas funcionam, os mecanismos, há aqui grandes áreas de interesse identificadas, as matemáticas, a mecânica, e portanto, não para todas, uma vez mais, não é? Mas eu estou a falar até no exemplo que ela dá e que eu achei muito interessante e que nós às vezes não pensamos. É interessante e acho que acima de tudo também torna a nossa forma de olharmos para pessoas do espectro do autismo como não sendo coitadinho, não é? Não, pessoas que trazem muitas mais valias para toda a sociedade. Certamente, Sim, sem dúvida. E pronto, e queria acabar nesse tom. Acho que é um ponto bom para acabar, acho que é um ponto para acabar, sem dúvida. Portanto, Espero que tenham gostado. claro que está. Pronto, é uma conversa informal, não é terapia, não é Todo. nenhum statement, é uma Certo. conversa com a qual nós queríamos sensibilizar um bocadinho para e falar um bocadinho de características gerais e generalistas, atenção, e portanto é isso, não passa disso. É isso. Esse é um terapeuta que ela que sabe. Espero que tenham gostado. Certo, e não se esqueçam. Continuem a dizer se as coisas lindas têm dito, mas subscrevam e comentem aqui e partilhem se acham merecemos isso. É isso. Olha, obrigado. Até à próxima. Para a semana, espero eu. Obrigada. Tchau.